Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Maria Madalena corre para contar aos discípulos que viu o Senhor e ele os chamou de irmãos e filhos de seu pai. Para um judeu, chamar a Deus de pai estava fora de questão. Era intimidade demais com o Criador. Porém, Jesus deixa claro que aqueles que creem nele são colocados na mesma posição de total aceitação que ele desfruta perante o Pai. Caso contrário, ele não nos chamaria de irmãos. Quando você lê a Bíblia, saiba que o Espírito Santo não desperdiça palavras. Se ele diz algo, é melhor acatar, pois existe uma razão de ser. É o caso do dia mencionado no início deste capítulo 20 do Evangelho de João, o primeiro dia da semana. No versículo 19 diz: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o que hoje chamamos de domingo. Foi nesse dia que Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena e também às outras mulheres. Segundo o relato de Mateus, no capítulo 28 de seu Evangelho, também apareceu a Cleopas e ao outro discípulo no caminho de Emaús, como nos informa Lucas, no capítulo 24 de seu Evangelho, onde também fala de uma aparição particular a Simão Pedro. Mateus, capítulo 28, versículos do 1 ao 9, Lucas, capítulo 24, versículos 15 e 34. É no primeiro dia da semana que Jesus se coloca no meio dos discípulos reunidos. Em Atos, capítulo 20, Lucas escreve que, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ensina: No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda para ajudar os mais necessitados. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. João chama de Dia do Senhor, o primeiro dia da semana, quando recebe a revelação do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Não se trata do Dia do Senhor, em que ele descerá do céu para julgar as nações e 1000 anos depois para destruir a terra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. No original, João diz Dia do Senhor, no mesmo sentido de Ceia do Senhor, de 1 Coríntios, capítulo 11, ou seja, o dia que pertence ao Senhor. Na Bíblia, em inglês, fica mais fácil perceber a diferença. O dia de juízo é chamado The Day of the Lord. E o dia da semana que João menciona em Apocalipse é The Lord's Day. O domingo era um dia especial para aqueles discípulos. O dia em que o Senhor ressuscitou e também se colocou no meio deles. Era o dia em que eles separavam o que pretendiam colocar na coleta para suprir as necessidades dos irmãos carentes e da obra do Senhor. Era também no dia do Senhor que se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. O domingo não é o sábado da lei dada aos judeus, mas é um dia especial para o cristão. É o primeiro dia, o princípio, o dia do Senhor. O dia que é dele e deve ser dedicado a ele. No próximo vídeo, Jesus garante aos seus discípulos aquilo que os homens tanto procuram: a paz.